aí que no final vai ser citado aí a pergunta que você fez, tudo bem? Marco, Deus te abençoe, a palavra está contigo. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Como o Rodrigo falou, estamos fazendo o encerramento da família e hoje nós trouxemos um pastor. Ele pertence à PIB do Jardim das Oliveiras, pastor Cleverson, e que ele é formado em famílias, formado também na faculdade de Coe, doutor. Então, ele tem algo que Deus colocou na vida dele para nós essa manhã, e não é diferente. Eu queria trazer ele para estar ao vivo na nossa igreja, mas conforme essa epidemia que está acontecendo, né? Então, não podemos trazer ele, mas não vai faltar oportunidade para nós estar convidando o pastor para falar ao vivo para nós. Então, pastor, seja bem-vindo, que o Senhor possa abençoar a sua vida e use o tempo que for necessário. Creio que Deus já falou com o irmão e é muito gratificante recebê-lo essa manhã e estender também mais à noite que nós vamos estar juntos. Vou orar pelo pastor e que o Senhor possa usar aquilo que Deus colocou na sua mão e na sua mente para esclarecer algumas situações que possa nos ajudar como homem, como família nessa manhã. Amém? Vou orar pelo pastor. Amém. Deus, mais uma Amém. vez, em tua presença, quero te agradecer pela vida do pastor Cleverson, Deus, que o Senhor possa usá-lo como servo do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou na vida dele, no coração dele, que ele possa transmitir para nós, para o nosso crescimento espiritual, crescimento familiar. Deus, usa o seu servo como já foi colocado, um homem de Deus, por muitos currículos que tem na sua carreira, mas Deus, ele é do Senhor, ele é cristão, e ele fala do seu coração, ele fala coisas que o Senhor colocou em sua mente, Pai. Amém, Muito Jesus. obrigado e continue conosco essa manhã. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique tranquilo, pastor. Fica à Amém. vontade, tá? Em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos. Prazer estar aqui ministrando a palavra do Senhor e dessa feita aqui com os irmãos da PIB de São João, em Guarulhos, pastor Marcos Furquim. Prazer, querido, que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela oportunidade, pastor, o irmão Marco Aurélio, que fez o convite. Nós, nos nossos planos, estávamos para que estivéssemos juntos presencialmente, mas Deus é que conhece, né? E graças a Deus, nada pode frustrar os planos e o propósito do Senhor. Então, estamos juntos aqui para a gente poder compartilhar a palavra do Senhor. Quero também agradecer ao pastor Rodrigo, à irmã Giovana, que me assessorou. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero lembrar-lhes que o tema de hoje é a respeito do homem na família de hoje, o homem na família pós-moderna. Então, o foco da nossa reflexão é o homem em relação à sua posição, em relação àquilo que ele tem de chamado por Deus para poder exercer o seu papel dentro da família. E aí eu quero convidar você que está aí na sua casa, você que está aí em algum lugar tranquilo, para você pegar papel e caneta, principalmente se você é homem, para que você possa estar refletindo a respeito do propósito pelo qual Deus nos chamou e o propósito pelo qual Deus nos colocou na família e nos colocou nesse mundo. Tá certo? Então, você terá a oportunidade, então, de refletir sobre um pouquinho sobre o seu papel. E também, no final, 10, 15 minutos, eu deixarei, então, espaço para que você possa fazer a sua pergunta. Assim, você poderá também estar interagindo e tirando as suas dúvidas, tá certo? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso de número 23. Nós vamos ler dois versículos apenas, um em Efésios 5, 23 e o outro em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Efésios 5, 23, o texto diz o seguinte: pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele próprio é o Salvador. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador.
1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3, Paulo enfatiza essa mesma ideia, no verso de número 3 do capítulo 11, que diz assim: quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. É muito interessante, meus irmãos, a gente refletir a respeito do papel do homem, porque não deveria ser, mas infelizmente tem sido muito difícil entender o papel do homem na sociedade atual. Uma vez que a gente percebe que quando olhamos para a Escritura, quando olhamos para a figura masculina dentro do plano de Deus, a gente vê que há um distanciamento muito grande entre o homem que Deus idealizou e o homem que é forjado pela sociedade que vivemos. A gente vê que esse homem que Deus idealizou, ele tem uma identidade, ele tem uma função, ele tem um propósito muito bem definido a respeito da sua ação, a respeito do campo de atuação. Mas o homem de hoje, ele é jogado para escanteio. Ele não é visto com esse mesmo peso, ou essa mesma dignidade, ou essa mesma função. E isso se dá por conta de algumas mudanças que têm acontecido ao longo do tempo. E aí eu quero já te levar a pensar hoje a respeito de que quando nós falamos sobre o papel do homem ou a figura masculina na família de hoje, a gente tem que entender um pouquinho de como era a figura masculina na família patriarcal, como era a figura do homem há anos atrás. Há uma questão de 100 anos atrás, e isso dos anos anteriores não mudou tanto, mas quando a gente pensa na família de hoje, contrastado com a família patriarcal, a gente vai ver algumas mudanças. Por quê? Porque a família de hoje, na verdade, é uma reação a um tipo de família que também era disfuncional. Quando a gente pensa umas 3 décadas atrás, uns 4 décadas atrás, a gente percebe que a figura do homem na família era a figura central. O homem era a figura central da família, e só que essa liderança masculina ela era exercida com autoritarismo, com dominação. A mulher não tinha muito valor, a mulher não tinha muita credibilidade, a mulher não era valorizada, os filhos não tinham esse espaço para se achegar ao pai. A figura do lar era a figura do marido, do homem, e essa figura era a figura central. E aí, então, a gente percebe que esse modelo era um modelo que também era uma distorção daquilo que a Bíblia ensina a respeito de liderança. Então, o homem impunha, através do machismo, por força, pelo seu domínio, ele era o único provedor da casa, ele que pagava as contas, então ele que dava as cartas. Acontece que, no passar do tempo, esse tipo de modelo opressor das mulheres acaba gerando uma reação feminina. E por conta das guerras mundiais, em que a mulher se vê obrigada a ir também, a participar também do mercado de trabalho, a mulher passa então a ter o seu próprio sustento, a buscar o seu próprio espaço e a confrontar esse papel masculino dominador. E aí surge então o movimento feminista, que é um movimento em que as mulheres se opõem, ou a sociedade começa a se opor a esse modelo dominatório do homem, machista, e agora a gente vê surgir uma nova realidade, em que não era mais o homem o centro, mas agora a mulher se torna o centro. E agora o machismo, de certa forma, passa a ser substituído por uma versão feminina desse machismo, que é a versão do feminismo. E aí, então, a família passa a ter como figura central a mulher, e agora a figura masculina passa a ser desvalorizada, a figura masculina passa a não ter tanta importância e tanto protagonismo. Percebe que tudo isso que a gente está vivendo é, na verdade, uma consequência ou uma distorção do projeto inicial de Deus. Porque Deus não criou o homem para dominar a mulher. Essa questão do homem enquanto dominador é uma consequência do pecado. Veja que depois do pecado, quando Deus chega para o homem e diz a respeito da sentença, da consequência do seu pecado, ele diz, olha, o que vai acontecer é que você vai ter que trabalhar do suor do teu rosto, né? O seu trabalho vai ser muito mais árduo, muito mais difícil. E também tem uma outra questão. Para a mulher,
teve uma sentença: o seu marido te dominará. Portanto, essa questão do domínio masculino nunca foi projeto de Deus. E do domínio feminino também não é um projeto de Deus. Porque quando Deus estabeleceu a família, ele não estabeleceu a família para que houvesse um ambiente de competição, mas um ambiente de cooperação, para que os dois caminhassem juntos. Portanto, se a gente for analisar a história, a gente vai perceber que nem a família do passado, nem a família de hoje reflete o ideal de família que Deus estabeleceu. Os papéis estão completamente desfigurados, né, na sociedade que estamos vivendo. Então, se faz necessário a gente entender, então, qual é o referencial bíblico, para que as famílias, tanto homem como mulher, possam entender qual é a sua, de fato, a sua identidade. E aqui, pensando no meu tema, eu quero me concentrar, então, usando a Bíblia, o manual da família, como diz o pastor Marcos Furquim, de fato é o manual da família, é o referencial para que a gente não venha se perder enquanto família. Eu quero refletir, então, um pouquinho sobre essa questão especificamente do papel do homem, do ponto de vista bíblico. Então, na sociedade que estamos vivendo, o homem perdeu a sua identidade, ele perdeu o seu espaço, ele perdeu não só o seu protagonismo, mas também ele perdeu essa questão da sua influência, da sua referência. Tanto é que o mais comum é a gente encontrar famílias cuja referência não é o homem, é a mulher. Isso não quer dizer, em nenhum momento, eu estou dizendo que deve ser o homem, porque o homem é mais capaz, mais inteligente. Não, na verdade, a referência é uma questão de chamado de Deus para que o homem pudesse ser essa referência. Então, o texto, os dois textos que eu li, traz para a gente uma ideia que é extremamente importante para a gente perceber a identidade masculina, que é que Deus chamou o homem para liderar. Isso é algo que precisa ficar claro na cabeça do homem, precisa ficar claro hoje nas famílias. Deus nos chamou para liderar. Só que é muito interessante perceber que essa liderança masculina não é uma questão de opção. O homem não tem a opção de liderar ou não. Numa família, o homem, esse cargo, essa função, ela não está aberta para saber quem é o mais capaz, quem é o mais responsável para fazer isso. A liderança é uma questão de ordem, é uma questão de posição que Deus colocou. E tudo que Deus faz é perfeito. Antes que a gente pense, por exemplo, nas possíveis oposições a essa posição, é bom que a gente entenda que existem duas propostas de família, existem dois modelos de famílias muito claros. Existe o modelo que Deus estabeleceu e existe o modelo que nós criamos. Você sabe muito bem, especificamente se você é cristão, você sabe que tudo que Deus faz é perfeito. O projeto de Deus não tem falha. Então, se a gente tem dois tipos de modelos de famílias, então a gente tem duas possibilidades. Ou a gente é família do jeito de Deus, ou a gente é família do nosso jeito. Porém, o jeito de Deus é melhor. Se eu fosse perguntar para você e para qualquer um dos que estão me ouvindo, se você acredita de verdade que Deus sabe mais do que a gente, que Deus é mais inteligente, que Deus é mais sábio, que Deus tem muito mais condições de fazer as coisas muito melhores do que a gente, com certeza a sua resposta seria sim. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz, o que Deus estabeleceu, é a melhor opção. Porém, a gente percebe que os modelos familiares hoje não obedecem a um critério, a um princípio bíblico, obedece à imposição da sociedade. É óbvio que isso não quer dizer que não haja uma responsabilidade masculina em tudo isso que está acontecendo. Porque quando Deus chamou o homem para liderar, o homem precisa assumir esse papel estabelecido por Deus para que a família pudesse caminhar no trilho, para que as coisas pudessem estar ajustadas. Portanto, quando a gente observa a Escritura, o papel principal, a função principal do homem na família é a função de liderança. E essa função de liderança, ela não é negociável. Deus não colocou o homem como líder porque ele era o mais inteligente. E isso precisa cair por terra. Né? Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de força. O homem não é líder porque ele é mais forte. O homem não é líder porque ele é o mais capaz. O homem é líder porque ao
construir a família, Deus estabeleceu que esse deveria ser o lugar do homem. E se esse é o lugar do homem, significa que em qualquer outro lugar que o homem esteja, ele não vai conseguir desenvolver a sua masculinidade, ele não vai viver de maneira plena aquilo que Deus o chamou para fazer. Veja que tudo que Deus fez, ele não só fez, como ele estabeleceu uma ordem. Quando Deus criou os peixes para que eles vivessem no mar. Se você tirar um peixe do mar e colocar ele em qualquer outro lugar que não tenha água, ele vai sobreviver por alguns instantes e vai morrer, porque ele não foi criado para viver fora do ambiente da água. Da mesma forma, o ser humano, o homem em si, ele não foi criado por Deus para ser a sombra, ele não foi criado por Deus para ser jogado para escanteio. De maneira que quando ele ocupa ou quando ele não está nessa posição de liderança, ele não consegue desenvolver as ferramentas e a plenitude da masculinidade que Deus o colocou. Agora, é muito importante perceber que quando a gente pensa na liderança masculina, algumas mulheres, algumas pessoas, elas vão fazer uma distorção, ou o próprio homem vai ter uma compreensão equivocada do que vem a ser a liderança. Por isso é importante a gente perceber que existem pelo menos 4 características da liderança masculina que são importantes colocar. Primeira característica é que a liderança masculina é uma liderança que serve. O líder masculino, ou líder, ou homem enquanto líder, não é aquele que é servido, é aquele que serve, é aquele que trabalha em função da esposa. Você vai ver em Efésios capítulo 5 e mesmo lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus cria o homem, você vai perceber que Deus dá a função desse homem de estar cuidando da sua família, de estar servindo, cuidando das coisas no jardim. Isso significa que Deus chama o homem para servir. A liderança masculina não é uma liderança ditatorial, não é uma liderança que oprime, é uma liderança que serve. E o homem serve a sua família na função de líder. Então, veja, ao contrário do que se imagina, a liderança masculina não foi projetada por Deus para ser um sistema opressor, mas um sistema que abençoa, um sistema que cuida, um sistema que protege. Portanto, a primeira característica da liderança masculina é que o líder, o homem enquanto líder, precisa servir a sua família. A segunda marca dessa liderança é que essa liderança ela é democrática. Deus não colocou o homem como líder para que ele sozinho tomasse as decisões, para que ele sozinho estabelecesse o rumo da família. O homem que lidera a sua casa sem ouvir a sua esposa, que aliás diz a Bíblia que é a ajudadora idônea, e essa expressão no hebraico, a expressão hesed, essa expressão ela é usada, na verdade, na maioria das vezes, para se referir ao auxílio que Deus dá ao homem. Portanto, a figura feminina é uma figura essencial na liderança masculina. Não é bom que o homem viva só, ele precisa dessa visão mais abrangente, dessa percepção, dessa intuição feminina. Portanto, a liderança masculina não é uma liderança solo, é uma liderança compartilhada, é uma liderança democrática. Isso significa que o homem que, enquanto líder, que não escuta sua mulher, não é líder, ele é um tolo, ele é um bobo, ele não percebe que a sua visão unilateral das coisas vai levar a sua família à ruína. Portanto, a segunda característica dessa liderança que Deus estabeleceu é que o homem, enquanto líder, ele exerce uma liderança democrática. A esposa é auxiliadora, a esposa o ajuda a perceber que existem outros pontos, tá certo? Então, é uma liderança servil, porque o homem usa a liderança para abençoar a sua família e ele usa a liderança também de maneira democrática. E quando falamos a liderança democrática, nós estamos dizendo que o homem é que tem a última palavra. Mas veja, ter a última palavra não é a mesma coisa que ter a única palavra. Na família, o homem não tem a única palavra. Na família, o homem deve ter a última palavra. No final das contas, é o homem que diz, então vamos fazer dessa maneira, então vamos fazer dessa forma, depois de ouvir a esposa, depois de compartilhar, porque isso é a liderança que Deus projetou, a liderança para ser compartilhada.
A terceira marca da liderança masculina é que a liderança masculina ela é limitada. Por que eu digo que ela é limitada? O homem não tem o direito de fazer o que quiser com a sua família, de fazer o que quiser com a sua esposa, porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem no Senhor. Isso significa que enquanto o homem estiver andando nos trilhos estabelecidos por Deus, essa liderança masculina está restrita ou limitada ao fato de que esse homem precisa caminhar dentro dos trilhos da palavra para que a sua liderança seja legítima. Portanto, a liderança do homem não é sem limites. O homem não foi colocado por Deus para poder fazer o que quiser enquanto líder da sua família, até porque ele há de responder isso. E a mulher também não é obrigada a obedecer o marido em todas as coisas. Portanto, quando a gente pensa nessa questão de famílias, essa questão da liderança masculina, a gente tem que entender que essa liderança não é limitada, não é irrestrita, né? Ela não tem essa prerrogativa de ser uma liderança sem limites, a ponto do homem exigir da mulher o que ele quiser, como se ela tivesse que ser submissa ao que ele tiver em mente. Isso não é a liderança bíblica, porque a liderança bíblica ela é limitada aos parâmetros que Deus estabeleceu. E por fim, essa liderança que Deus chamou o homem para exercer é uma liderança que precisa ser exercida, que precisa ser feita em amor. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que o marido deve amar a sua esposa. E veja, essa liderança que Deus chamou o homem para fazer é uma liderança que se apoia no amor. Não é uma liderança que se apoia na força. Não é uma liderança que se apoia na violência. O homem não se constitui líder da sua casa, líder da sua família, por meio da sua força, por meio da sua imposição, por meio da violência, mas por meio do amor, da sua capacidade de amar a sua esposa. E o pastor José Gonçalves tem uma frase que diz que a proporção da submissão e da sujeição feminina está associada, está diretamente proporcional à capacidade do homem amar a sua esposa, do homem demonstrar amor pela sua esposa. E veja que esse amor, que é a base da liderança masculina na família, esse amor, ele precisa ser perseverante, ele precisa ser sacrificial, ele precisa ser santificador, ou seja, é um amor que faz com que, é um amor persistente, é um amor que se sacrifica, afinal de contas, o homem, enquanto líder, precisa estar disposto a dar a vida pela sua família, a dar a vida pela sua esposa. E veja, você, principalmente você, mulher que me escuta, veja qual seria a dificuldade de você estar sendo liderada por um homem que você tem certeza que te ama, tem certeza que faria tudo por você, tem certeza que procura o bem da sua família. Certamente que a dificuldade que as mulheres têm em relação à liderança masculina tem a ver com a força e não com o amor, tem a ver com a questão do egoísmo, muitas vezes. Então a liderança masculina ela não é exercida em função de si mesmo, não é uma liderança egoísta, até porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Portanto, o homem, enquanto líder, ele não exerce a sua liderança em função de si mesmo, mas em função da sua esposa, em função da sua família. Ele não pensa no cargo ou na função de líder para ser beneficiado, mas ele pensa sobre as pessoas que ele vai beneficiar com a sua liderança. Portanto, é muito importante perceber essas coisas. Então, aqui a gente já tem um chamado masculino. E eu diria que a função principal do homem é a função de liderar. Deus chamou o homem para liderar. Todas as características que tanto os homens quanto as mulheres têm, elas foram forjadas por Deus para exercer os papéis. Veja, isso é importante você perceber que se você ocupar um lugar que não é seu, você não foi criado com as ferramentas necessárias para exercer esse lugar. Veja que as pesquisas mostram que o índice de estresse feminino, as complicações, a questão de ataque cardíaco, pressão alta, em anos atrás, em décadas atrás, era muito difícil você ouvir falar sobre uma mulher que morreu, por exemplo, de ataque cardíaco, ou de uma mulher que tinha a pressão alta e coisas dessa natureza, mas por conta dessa
substituição de papéis, por conta desse assumir do papel masculino nas suas casas, e elas não fizeram isso necessariamente porque elas querem ser melhores, mas porque esse lugar estava vago. E aqui há algo que eu quero pensar aqui com todos vocês, que tudo que a gente está vendo, que o protagonismo feminino, que a questão da mulher ocupar esse lugar que o homem deveria ocupar, não se deu por conta da mulher querer passar por cima do homem, mas porque o homem exerceu mal a sua liderança. Ele exerceu a sua liderança de maneira machista, de maneira ditatorial. Isso criou uma revolta. Além disso, o homem não reconquistou o seu lugar pelo amor, não reconquistou o seu lugar com sabedoria. Ele tenta fazer isso pela força. E aí a mulher, então, assume esse lugar, não tirando o homem de lá, mas assumindo o lugar que estava vago. Afinal de contas, não é a mulher não se sente confortável nesse lugar de liderança. E aqui eu quero lembrar para os homens, e como terapeuta trabalho muito essa questão com os casais, é bom lembrar que mulher nenhuma se sente realizada na função de liderança. Pelo contrário, ela se sente sobrecarregada. Uma vez que a mulher ocupa o lugar do marido, a grande questão é que o marido fica sem função. Porque o marido não é capaz de cumprir ou de se colocar no lugar da mulher. Aquilo que o lar exige, aquilo que a mulher exige, ou o papel feminino exige, o homem não tem essa capacitação, não tem esses instrumentos para poder exercer essa função. E aí, então, na família moderna, quando o homem não ocupa o lugar de liderança, ele não ocupa lugar nenhum, porque ele não pode ocupar o lugar da mulher. Ele não pode exercer essa função. A mulher, por sua capacidade intelectiva, por sua capacidade emocional, por sua percepção, a mulher tem condições de ocupar o lugar do homem, é claro que trazendo consigo os prejuízos dessa colocação em termos emocionais, em termos físicos, mas ela é capaz de ir para o mercado de trabalho, ela é capaz de assumir o papel de provisão, mas o homem é incapaz de assumir o papel feminino. Portanto, o que a gente vê hoje nas famílias é que quando o homem não consegue exercer o papel que Deus estabeleceu, ele fica sem função, ele fica sem identidade, ele fica sem referência. E aí o homem, então, se fecha dentro do seu mundo e é incapaz de desenvolver a sua masculinidade, é incapaz de desenvolver em plenitude aquilo que Deus o chamou para fazer. Agora, vamos pensar que Deus não apenas colocou o homem para ser líder, mas existem 3 coisas que sustentam a liderança masculina. Porque talvez possam existir alguns homens que estão ouvindo dizendo assim, tá vendo? A gente tem que voltar ao padrão bíblico, eu tenho que ser líder da casa. Mas há 3 coisas que sustentam a liderança masculina. Se o homem não observar esses 3 princípios, que eles funcionam como o tripé básico da liderança masculina, que é o que muitas vezes a gente escuta como sendo o papel masculino, mas na verdade, na minha concepção, Deus chamou o homem para liderar. E essas 3 coisas que eu vou dizer agora formam o tripé, a base que sustenta a liderança masculina. E quais são essas 3 coisas? Bom, a capacidade de liderança do homem, ela será mais forte ou mais fraca à medida que essas 3 coisas são cumpridas. Primeiro tripé, ou primeira parte do tripé básico da liderança masculina, é a sua capacidade de prover as necessidades da família. Ou seja, o homem, para que ele possa exercer a sua liderança em plenitude, ele precisa ter ou desenvolver a capacidade de prover as necessidades da sua família. Um homem que não provê as necessidades da família, um homem que não trabalha, ou um homem que não entende que essa responsabilidade de prover a família é dele. Isso não quer dizer que a mulher não possa contribuir, e na verdade a mulher contribui muito com isso, mas quer dizer que a mulher, mesmo que a mulher trabalhe, o homem não pode se acomodar no fato de que a mulher paga as contas, de que a mulher está à frente. Por quê? Porque esse é uma das bases, um dos pés da liderança masculina. Se você perde a sua capacidade de prover a sua casa, a sua liderança é enfraquecida. A sua capacidade de liderar a sua esposa, de liderar a sua família, passa a ser de alguma forma fragilizada,
Por isso, uma das coisas que sustentam a liderança masculina é a sua capacidade de prover. Logo, a capacidade de prover está associado com a capacidade da força da liderança. Quanto mais você se esforçar, quanto mais você ocupar esse lugar de provedor da sua família, mais fácil será estabelecer a sua liderança. Homens que querem ser líderes de suas famílias, de suas casas, mas abriram mão da sua responsabilidade de prover a sua família, não pode exercer ou não conseguirá exercer a sua liderança em plenitude. Não conseguirá ter o aval da sua esposa, não conseguirá ter esse ajuste da sua família. Isso não quer dizer que se o homem perdeu o emprego, ele perde a função de líder. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que, enquanto líder, o homem precisa entender e assumir para si essa responsabilidade. Veja, o que nós vemos hoje é que as mulheres estão sendo preparadas para prover as suas famílias, enquanto os homens estão sendo preparados, muitas vezes, para viver à sombra das suas esposas. Você percebe, às vezes, num casal, que a esposa está sempre estudando, que a esposa está sempre se especializando, está sempre fazendo cursos pós-graduação. Enquanto isso, o homem, muitas vezes, não se limita a um curso básico, se limita a uma função básica. Enquanto muitas mulheres estão fazendo faculdade, muitos homens estão jogando videogame, estão assistindo futebol, não percebem que a sua capacidade de prover a sua família está diretamente ligada à força da sua liderança. Portanto, é importante o homem entender que, se ele quer assumir o papel que Deus estabeleceu, ele precisa assumir o compromisso, a responsabilidade de poder prover a sua família, porque é assim que Deus estabeleceu. Em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz que o homem que ama o seu próprio corpo, ele sustenta esse corpo, ele provê as necessidades desse corpo, e essa é uma função masculina. Portanto, é a gente que tem que assumir esse papel. Quanto mais você aprofundar a sua capacidade de prover a sua família, mais forte será a sua liderança. A segunda parte do tripé básico da liderança masculina, ou desse papel fundamental que Deus estabeleceu, é a força que o homem precisa desenvolver em proteger a sua família. Veja, a Deus chamou o homem para ser líder, mas uma perna que sustenta, um pé que sustenta essa liderança é a capacidade de provisão. O segundo pé é a capacidade de proteção. Deus deu ao homem um corpo e uma estrutura física proporcional para que esse homem pudesse não subjugar a sua esposa, mas protegê-la. Não é uma força que Deus nos deu para agressão ou para agressividade, como é o caso que nós temos infelizmente visto hoje. O índice, desde que começou esse confinamento, o índice de violência doméstica aumentou assustadoramente. As mulheres estão sendo oprimidas por muitos homens que estão se valendo da força que deveria protegê-las, cuidar. Veja, a maior necessidade de uma mulher é de se sentir segura, é de se sentir protegida. Deus então deu ao homem essa capacidade mais racional, essa capacidade de força, para que o homem pudesse se colocar entre a sua família e os perigos, tanto físicos como espirituais, que possam atingir as suas esposas, os seus filhos. Portanto, a função do homem é proteger a sua casa, é proteger a sua família, é proteger os seus filhos. E protegendo sua família, sua esposa, para que as pessoas que estão à sua volta percebam: aquela mulher tem um marido, aqueles meninos têm um pai. Então, a função do homem é proteger a sua família. Veja que quando Deus criou o homem no jardim do Éden, Deus deu a função: você deve guardar o jardim. E guardar significa proteger, porque tem uma serpente à solta, tem perigo, e justamente a falha do homem em guardar o jardim, em proteger a sua esposa, gerou a possibilidade dessa mulher ter acesso à serpente, ser tentado por ela, e todo problema surgiu. Portanto, é importante o homem perceber que, se ele quer ser líder da sua família, ele precisa ter a capacidade de proteger a sua casa, de proteger a sua esposa. Veja que hoje a gente, infelizmente, vê a mulher tendo que resolver as coisas, tendo que estar na linha de frente. Muitas vezes as mulheres têm que estudar e elas vêm tarde da faculdade, andam sozinhas pela rua, e o homem em casa muitas vezes tem condições de buscá-la, tem condições de pegá-la
na faculdade, mas não o faz porque está jogando videogame, porque está assistindo televisão, ou porque está tranquilo em casa esperando a sua esposa chegar. Isso não é cuidado. Se a gente quer liderar a esposa, se a gente quer liderar a nossa família, se a gente quer exercer essa função que Deus nos colocou, que é uma nobre função, que é a função que resgata em nós a plenitude do que é ser homem, do que é ser masculino, a gente precisa aprender a cuidar melhor da nossa família, a cuidar melhor dos nossos filhos. Veja que esse cuidado de proteção, ele vai muito além do que simplesmente proteger do ponto de vista físico, também é proteger do ponto de vista emocional. Quantos pais, por exemplo, não participam, não querem saber do que se passa os seus filhos, do que eles estão assistindo, do que está acontecendo com eles na vida escolar? E Samitiba, no livro Quem Ama Educa, ele diz algo importante. Ele diz que a participação em pesquisas, a participação masculina, se dá em dois momentos específicos da vida de um filho. Quando ele nasce e depois, quando ele entra já na fase mais da faculdade, na fase mais adulta. Nesse espaço de tempo entre o nascimento, os primeiros meses, e depois a faculdade e o trabalho, nesse espaço o homem fica ausente afetivamente. Ele está presente fisicamente, mas ele está ausente afetivamente. Isso não é cuidado. Você deve, então, entender, conversar com seu filho, conversar com sua filha, querer saber com quem eles estão conversando. Isso é o cuidado. Isso não é a função feminina, isso não é a função da mulher, porque Deus deu ao homem essa responsabilidade de cuidar, de proteger a sua família. Portanto, se você é incapaz de proteger a sua família, de cuidar da sua família, a sua liderança enquanto homem é fragilizada. E a terceira parte do tripé básico da liderança masculina é a sua sensibilidade e compromisso em ser referência espiritual da sua família. Deus nos chamou para que a gente possa ser referência, da nossa família. E o que é essa referência? Essa referência é espiritual, mas não apenas espiritual. Deus chamou o homem para que pudesse ser referência em todas as áreas. O seu filho e a sua filha, as pessoas que convivem na sua casa, precisam ter você como referência. E é muito importante perceber que desde o início, a responsabilidade do cuidado espiritual da família é principalmente do homem. Você vai ver, por exemplo, Josué dizendo: vocês podem seguir o caminho que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O homem assumindo a responsabilidade de ser o líder espiritual da sua família. Portanto, nas nossas casas, a liderança masculina também implica na questão de ser uma referência na espiritualidade. Entretanto, vocês homens que me escutam, saibam que a gente não pode dar o que a gente não tem. A gente não pode ser referência para os nossos filhos, querer que os nossos filhos sejam bem espiritualmente, se nós não somos. Porque, afinal de contas, existem duas características básicas da liderança. A liderança se dá pelo exemplo e pela constância. Isso quer dizer o quê? Que o exemplo, aliás, como diz o ditado, o exemplo não é uma forma de se educar, é a única. Nós educamos pelo exemplo. Se quisermos ser referências da nossa família na questão espiritual, nós precisamos trabalhar nossa espiritualidade. Veja que muitas vezes no lar, dificilmente o filho vê o pai lendo a Bíblia, o pai orando, o pai tendo esse contato com Deus, e isso, de certa forma, acaba influenciando os filhos, influenciando toda a casa. É a mãe que ora, é a mãe que ouve louvor, é a mãe que chama para o culto doméstico quando tem, é a mãe que está chamando a família para ir para a igreja. Essa função, embora não tenha nenhum problema, pelo contrário, seja louvável a mulher ter essa responsabilidade em relação à sua família, mas é importante perceber que esse chamado é para o homem. O homem precisa ser referência na sua família, referência ética, referência em termos de hombridade, em termos de honestidade e principalmente em termos de espiritualidade. O homem precisa ser o referencial espiritual da sua família. Portanto, o que sustenta a sua liderança é a sua capacidade de prover, é o seu cuidado na proteção e principalmente o seu compromisso na espiritualidade da sua família. Se você não entender esse tripé básico, a sua liderança fica prejudicada, a sua liderança não vai ser percebida e concebida pela sua família. E eu quero terminar aqui
a minha palavra já para dar espaço para que a gente possa interagir, dizendo que há pelo menos alguns prejuízos. Quando a gente não quer viver dessa forma, como a gente quer viver da nossa maneira, do nosso jeito, quando a gente não observa o princípio da palavra, o que a gente percebe? Primeiro, um desajuste familiar da sociedade. A sociedade é reflexo das famílias. Se a gente desestrutura a família, a gente desestrutura a sociedade. Veja, com a figura masculina fragilizada dentro de casa, a gente vai para a sociedade e vê uma sociedade onde os meninos têm poucas referências masculinas. Então, os homens são criados por mulheres que pagam as contas, por mulheres que estão à liderança. Isso fragiliza a questão da masculinidade dele e ainda cria um padrão. Ele vai em busca não de uma mulher para cuidar. Um homem que é criado nesse ambiente, ele acaba se tornando um homem dependente da mulher, porque é assim que ele aprendeu, assim que ele viu o pai. E isso faz com que, ao constituir a sua família, ele leve consigo esse referencial de família. Então, ele não vai buscar uma mulher para cuidar, ele vai buscar uma mulher para cuidar dele. Então, ele não vai em busca de uma esposa, ele vai em busca de uma mãe, de uma protetora, de alguém que vai arcar e que vai assumir a responsabilidade dele. Como diz o John Maxwell, nós ensinamos o que sabemos, porém nós reproduzimos o que somos. Portanto, há um desajuste. A segunda característica, ou o segundo prejuízo de quando a gente bagunça o sistema que Deus estabeleceu, é que a gente percebe a perda da admiração da esposa e dos filhos para com o homem. Quando o homem não exerce a sua liderança, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem que ser a figura central, a mulher perde a admiração pelo seu marido. A mulher perde todo esse senso de olhar para o marido com um olhar de que, poxa, esse é o homem da minha vida, ele é aquele que cuida de mim. O homem perde a admiração da esposa. E a partir do momento que a esposa não admira, a esposa tem dificuldades de ter, inclusive, desejo por um homem que ela não admira, por um homem que ela não entende ou ela não vê como másculo, como masculino. E isso interfere, inclusive, na sexualidade, isso interfere, inclusive, no desejo da mulher em relação ao seu marido. Então, olha que coisa. Além disso, o homem perde a admiração dos seus filhos. Os filhos passam a reportar a mãe, passam a ver a mãe como uma figura central. O homem perde a sua admiração dos filhos. Os filhos não admiram um pai ou uma figura masculina que não seja o líder, que não seja alguém que exerce essas funções ou esses papéis que nós estamos falando aqui. Terceiro, perde espaço e respeito da família. Quarto, frustração. Um homem que não assume o seu papel é um homem frustrado, porque ele foi criado para isso. Ele vai ter problema de autoestima, ele vai ter problema na sua masculinidade, ele vai ter problema de cuidar da sua esposa. Consequentemente, ele vai tentar recuperar o seu lugar por meio da violência, do grito, da força física, mas isso vai distanciá-lo cada vez mais desse papel. E no final das contas, nenhum homem é feliz sendo alguém descartável. Nenhum homem é feliz ocupando esse lugar esse lugar de anonimato na família, esse lugar desnecessário. A autoestima masculina está diretamente relacionada à sua capacidade, da sua utilidade, de se sentir admirado, de se sentir útil para a sua família. Quando ele se sente um zero à esquerda, quando ele se sente alguém totalmente fora do sistema familiar, ele perde, então, a sua alegria, a sua autoestima, e aí ele não consegue, então, exercer a sua masculinidade na plenitude, se sentindo frustrado. E, por fim, homens que me escutam, a gente vai prestar contas a Deus. Deus nos chamou para uma função, Deus nos deu os recursos para isso, Deus nos deu a capacitação e Ele nos deu o chamado para isso. E nós vamos prestar conta da omissão da nossa liderança, até porque nós não poderemos dizer, olha Deus, eu não fui líder da minha casa porque a mulher ocupou esse lugar. Veja, deixa eu te dizer e deixa eu te lembrar que a mulher não ocupa lugares ocupados, ela só ocupa lugares vagos. Se a sua esposa lidera a sua família, ela não faz porque ela não respeita você, ela o faz porque a cadeira de líder estava vaga. A mulher não pode ocupar um lugar que já está preenchido. Portanto, quando nós ocupamos nosso lugar de líderes,
nós permitimos a esposa florescer no lugar onde, de fato, ela foi criada para exercer. E assim, a família passa a ter equilíbrio, passa a ser abençoada, passa a ter a saúde conforme foi projetada por Deus. Tá certo? Então, essa é a minha palavra. Eu creio que esses minutos aí que me restam, ou esses minutinhos aí, para a gente responder as perguntas. Então, quero passar a palavra ao pastor Rodrigo, ou a quem de direito, para a gente dar continuidade aí. Pastor, Deus abençoe, viu? De antemão, Amém. já muito obrigado pelo seu carinho para conosco, em poder compartilhar da palavra de Deus. E eu quero fazer aqui menção a alguns comentários, algumas perguntas que foram feitas, para o pastor tentar comentar aí essas afirmações, essas dúvidas. Algumas coisas têm a ver com alguns pontos que o pastor já citou, mas acho que vale a pena fazer um flash rápido aí para clarear melhor para os irmãos. Tá? Primeira pergunta, pastor, se o pastor sugere alguma literatura, bons livros que podem ajudar o homem aí a exercer o seu papel naquilo que Deus reservou para ele dentro da sua família. Queria saber se o pastor pode indicar alguma sugestão de literatura, de filme, enfim, material, né? Muito bem. Em relação a material, a gente tem hoje, infelizmente, a gente não tem tanto material assim, e é focado mais no masculino. A gente tem, por exemplo, livros como O Homem ao Máximo, a gente tem livros como Homem Nota 10, que são referências aí. Depois, eu posso fazer, então, uma pesquisa bibliográfica aqui e passar depois para o pastor, para o grupo, quem perguntou aí, eu posso passar, assim, algumas referências direitinho de livros que eu já conheço e que tem a ver especificamente com essa questão do papel masculino. Um dos livros que eu indicaria era o meu livro, em que eu falo um pouco sobre essa questão dos papéis, aqui, fazendo aqui uma propaganda a respeito das crises, né? Eu escrevi 2 livros, um deles é Socorro, Meu Casamento Está em Crise, e uma das razões pelo casamento estar em crise é essa dificuldade de perceber os papéis. Então eu falo um pouquinho mais dentro desse contexto que eu falei sobre o papel masculino, mas tem outros livros também, eu posso indicar depois direitinho. Aqui, me lembrando agora, essa questão do Homem ao Máximo, e tem também o Homem Nota 10, que são mais voltados aí para o homem, mas tem outros que agora eu não me recordo, mas que eu posso indicar, eu tenho na minha biblioteca aqui, e vou indicar aí para os irmãos aí para ter pelo menos uns 5, 6 bacana aí para ler. Legal. Pastor, depois se o pastor tiver algum folder, alguma coisa pelo WhatsApp, do material do livro do pastor, encaminha para a gente disponibiliza para os irmãos da nossa igreja, tá bom? Com onde eles podem adquirir, tudo certinho, tá bom? Sem problema. Mais algumas aqui, ó. Temos aqui um comentário do pastor Marcos, que o pastor citou agora no final essa questão da criação dos filhos, né? E ele aborda justamente essa questão da proteção, né? Aqueles filhos que são super protegidos, se esse estilo de criação tem feito com que se forme maus maridos no futuro. Quando a gente fala de proteção, a gente tem que perceber que proteção é diferente de superproteção. A proteção, ela é um fator em que eu cuido para que o meu filho não se perca. A superproteção eu impeço ele de amadurecer e de crescer. E geralmente essa superproteção se dá por conta do feminino. Por quê? O que acontece? O pai, muitas vezes, ele é ausente afetivamente. E aí a mulher, para compensar isso, superprotege o filho para poder compensá-lo afetivamente pela ausência do pai. E isso gera um filho fragilizado. Veja, por exemplo, que do ponto de vista físico, a gente precisa criar anticorpos para a gente lidar com as doenças do futuro. Então, fisicamente, a criança, por exemplo, que pega alguma coisa, que come alguma coisa do chão, ou que tem alguma coisa assim, o corpo dela se prepara para trabalhar essas bactérias, porque o mundo que a gente vive é um mundo cheio de bactérias nocivas à saúde. Então, quando a gente cresce, a gente fica adulto, a gente fica imune a uma série de doenças que estão aí por conta dos anticorpos que a gente adquiriu. Entretanto, emocionalmente, também a gente precisa adquirir anticorpos, e a superproteção impede. Então, muitos pais, por exemplo, impedem os seus filhos de receber um não,
impede seus filhos de serem frustrados em alguma coisa. Por exemplo, num jogo, o pai está jogando com o filho, o pai não quer ganhar, porque não quer dar a impressão para o filho de que ele perde. Então, o menino acaba crescendo sem a possibilidade de perder, sem entender que a vida você tem que ser competente, você precisa se esforçar e você nem sempre ganha. Então, tem uma série de coisas. Então, o pastor tem razão aí. A superproteção, na verdade, é uma distorção. Deus nos chamou para proteger, para guardar, para preservar, mas não necessariamente para privar e impedir essa pessoa de crescer e de desenvolver. Quem trabalha muito isso, um livro bacana, é o livro do Samitiba, o livro Quem Ama Educa. Eu indico, ele fala bastante dessa questão da superproteção. Também tem um outro livro, um livro do Rossando Plinzer, chama Help, Socorro na criação dos filhos. Esse também é um livro bacana que ensina essa questão de como lidar com essa maturidade dos filhos. Ok, pastor, obrigado. Temos aqui uma outra questão feita pela Priscila, sobre como enxergar a situação de quando isso tem sido cada vez mais comum, né, que a mulher trabalha fora e o homem assume as funções domésticas dentro de casa. Sim. Veja, o que a Priscila Alves está perguntando é algo muito interessante. Hoje, isso é um cenário muito comum. A mulher acaba tendo que trabalhar fora por conta de uma circunstância de trabalho, às vezes o marido perde o trabalho, e precisa o marido ajudar a esposa. Veja, quando a gente fala a respeito de que o homem não consegue assumir a função feminina, eu não estou dizendo a respeito de trabalhos domésticos, por exemplo. Porque o homem pode lavar uma louça, o homem pode cuidar e ajudar a sua família. Aliás, ele deve, inclusive, se a mulher trabalha fora. Agora, a grande questão é que essa situação ela não pode ser perpetuada. Ela é preciso entender que essa questão da mulher como provedora única ou exclusiva do lar precisa ser uma situação circunstancial. Não pode ser, o homem não pode se acomodar nesse fato. Isso pode acontecer, todos nós estamos sujeitos. Mas aí, então, tem que ter essa compreensão. Veja, no lar a gente precisa desenvolver o espírito de cooperação e não de competição. Então, não é para competir quem é o líder, quem é que vai fazer, mas é a cooperação. Se a mulher está trabalhando fora, o homem precisa, então, entender que a sua liderança tem a ver com esse cuidado, e cuidar da esposa implica em ajudá-la também, para que ela não tenha o que é muito comum, né? Que a mulher tem, conforme até o pastor Marcos Furquim falou na sua palavra, mulher ter uma função, uma jornada dupla, porque isso acaba acontecendo. O homem fica em casa, mas ele não cuida da casa, ele não cuida da organização da casa. E isso não quer dizer que ele, porque ele não está trabalhando, não pode ser líder. Veja, o segundo tripé é o cuidado, né? É o cuidado. Então, essa é uma expressão de cuidado, é uma maneira de abençoar a vida da esposa. Então, o que eu sugiro aí é que se o homem está em casa, ele faça de tudo para tornar a vida da esposa mais leve, né? E isso também vai contribuir para a liderança dele e para o amor da esposa. E aí, claro, não se acomodando com isso, né? Mas indo em frente para poder também auxiliar a esposa dentro da provisão do lar. Joia, obrigado. Vou trazer uma agora do Facebook, que veio da Débora Maria, que ela pergunta assim, se o feminismo, o empoderamento feminino tem desvalorizado a função do homem dentro do seu lar. Se o pastor concorda com essa afirmação. Na verdade, assim, o que a gente tem, o feminino é uma coisa, o feminismo é uma outra coisa. Porque o que é o feminino? O feminino é o que complementa o masculino. Mas o feminismo é o que é uma versão do machismo, só que do lado feminino. Então, o machismo é uma distorção da masculinidade, assim como o feminismo é uma distorção do feminino. Então, o que a gente percebe é o quê? É que, como eu disse antes, às vezes é o espírito da competição. Então, o que eu acho? Não tem nenhum problema da mulher se empoderar, desde que esse poder, desde que esse crescimento da mulher não seja à custa do lugar em que Deus colocou o homem. Então, quanto maior for a mulher, quanto mais inteligente, quanto mais sábia for a mulher, melhor para a família.
A questão é que quando a mulher tenta esse crescimento para assumir a função do homem, não para auxiliá-lo, não para ser uma parceira, né? Então eu acredito sim que o feminismo, não o empoderamento feminino, porque a mulher de fato é poderosa. Deus criou a mulher com muito mais recursos emocionais, muito mais capacidades. Se você for ver do ponto de vista da neurociência, a mulher tem muito mais capacidade em várias áreas do que o homem. Então esse empoderamento feminino é um reconhecimento do valor da bênção que Deus fez à mulher. Entretanto, o feminismo é um ataque direto à liderança masculina. Então, a mulher se empodera para ocupar o lugar do homem, não para ser uma ajudadora ainda mais eficaz, ainda mais sábia. Então, aí eu vejo um problema quando há essa disputa de lugar. Mas quanto mais minha esposa crescer, por exemplo, melhor é a minha família, com certeza. Agora, eu também preciso crescer e a gente precisa ter essa percepção de cooperação, né? Então é isso. Joia. Mais uma aqui, e essa vem de um homem, o irmão Isaac Fischer, imagino que seja o irmão Jonas, que ele está nomeando aqui no início, está usando o perfil do filho, e ele está perguntando assim, tirando Deus, né, se ele está errado em colocar a esposa antes de todas as coisas. Olha, do ponto de vista da hierarquia, a gente tem assim, Deus em primeiro lugar, depois vem a esposa, depois vem os filhos, depois vem as outras coisas. Até porque a gente fala assim, que é Deus e depois a família. Mas a própria ideia de família precisa perceber que dentro da família ainda existe essa posição hierárquica. A esposa vem antes dos filhos. É assim que Deus constituiu, até porque os filhos, eles vêm depois da esposa e eles vão embora e ficam os dois. Então, de fato, não é errado pensar a esposa é a sua prioridade, depois de Deus é a esposa, e depois vem os filhos, e depois vem as outras coisas. Então, se observar essa ordem, então as coisas ficam estabelecidas. Então, Deus em primeiro lugar e a esposa, realmente a esposa vem em segundo lugar, com certeza. Joia. Uma pergunta da irmã Marina, o que mais frustra o homem nos dias de hoje? Bom, o que mais frustra o homem nos dias de hoje é não poder fazer e viver o que Deus chamou ele para viver. É como eu te falei, é como um peixe fora d'água. O homem que ele não consegue ter essa liderança, ele pode até se acostumar com isso, ele pode até se acomodar nessa posição de não ser líder, pode até ser cômodo para ele, mas eu nunca vou encontrar um homem realizado nessa função. Então, o que acontece é que, de fato, o que mais frustra o homem hoje, nos dias de hoje, é essa incapacidade dele de ser o que Deus chamou ele para fazer. Porque, veja, a plenitude da satisfação da vida está em você cumprir o seu propósito. Se o homem não cumpre o propósito de ser líder da sua casa, de ter a admiração da sua esposa e filhos, é isso que o frustra. Só que o homem reage a essa frustração de maneira muito negativa. Ao invés dele crescer para poder exercer essa função, o que ele faz? Ele encontra culpados, ele vai buscar na bebida, ele vai buscar em uma série de outras coisas, uma maneira de lidar com essa frustração, de não ser referência da sua família, de não ser aquele que cuida, que lidera, aquele que provê. Então, de fato, para mim, se eu tivesse que eleger, o que mais frustra o homem é não viver o propósito que Deus o criou. Com certeza, isso é de longe. Joia. Vou fazer só mais duas aqui para a gente finalizar, tá bom? Sim. Eu tenho uma aqui que veio um pouquinho antes, veio fora das redes. Eu queria perguntar ao pastor o seguinte: sobre essa questão da submissão da mulher em relação ao homem, que o pastor colocou no início, mas num contexto específico de um casamento onde a mulher é cristã e o marido não. Sim. Se o pastor pode explanar um pouquinho a respeito disso. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da submissão feminina, a gente percebe que essa submissão, como eu disse, a liderança masculina, ela tem como parâmetro, ela não é uma liderança ilimitada. Ela é uma liderança que está associada aos parâmetros que Deus estabeleceu. Então, se você tem um marido que não é cristão, e ele te obriga, ou ele impõe uma coisa que vai contra os seus princípios, que vai contra os seus valores de fé, você não é obrigado, nem diante da palavra, a obedecê-lo.
Então, a liderança masculina, ela é limitada aos preceitos, porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Né? Então, é nesse sentido. O que acontece é que muitas mulheres cristãs, às vezes, elas, pelo fato dos seus maridos não serem cristãos, não significa que eles não possam ser líderes. Talvez eles não vão conseguir, com certeza eles não vão conseguir exercer essa liderança em plenitude, porque uma das características do líder é ser referencial espiritual, ele não vai conseguir cumprir esse papel. Mas a mulher pode buscar sabedoria a Deus para poder lidar com isso. O que eu vejo é que muitas mulheres têm problema com essa questão de submissão, porque a submissão sempre dá a ideia de fragilidade, dá a ideia de segunda classe, dá a ideia de falta de valor, dá a ideia de subserviência, mas não. A submissão significa estar sob a missão. Deus colocou o homem para proteger, para guardar, para preservar e para liderar. E a mulher está sob essa missão. Então, sob essa missão não significa em termos de valor, significa em termos de posição. Deus estabeleceu para que a mulher ajudasse o homem a ser o provedor, a ser o líder da sua casa. Então, é nesse sentido. Eu só vejo em relação a problema quando o marido que não é cristão acaba por exigir coisas que vão contra a fé ou os princípios dessa esposa. E aí a esposa tem o direito de não ser submissa nessas áreas, nesse ponto. Por quê? Porque é como diz a Bíblia, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, seja ele qual homem, até o próprio marido. Ok. Tem duas afirmações aqui. Uma é uma pergunta, mas acho que dá para transformar numa afirmação, porque condiz com uma pergunta que o pastor já respondeu, que veio do Rubem, do Santos Júnior, que ele coloca que o feminismo tem colocado as esposas num estado de sutil rebelião contra o papel do marido. Acho que já tem a ver, né, com aquilo que o pastor colocou. E depois veio uma outra aqui, da irmã Marina, uma outra afirmação, que ela coloca que ela, por obrigação, por se tornar viúva, teve que assumir esse outro papel, né? E hoje tem dificuldade de abrir mão. Uhum. Aí o pastor quer comentar a respeito. Né? A Marina, muito, muito interessante a sua colocação, porque o que acontece? A vida da gente, a gente constrói hábitos. Então, uma mulher que num casamento ou numa circunstância da vida ela tem que assumir esse papel, ela acaba criando para si esse hábito, ela acaba criando uma associação entre a sua identidade e a sua função. Então, ela acaba exercendo esse papel tanto tempo e por tanto tempo que fica difícil dela dissociar esse papel, dela abrir mão desse papel. Entretanto, veja, é importante, primeira coisa de tudo, é importante perceber que exercer esse papel é possível. É possível a mulher exercer o papel do homem. A grande questão é que é possível, mas é nocivo. Ou seja, a longo prazo, isso vai gerar um custo muito grande. E aí, o que a mulher deve fazer? Uma vez que ela é viúva, quando ela constitui um novo relacionamento, ela tem que ir aos poucos dando liberdade. Por quê? Porque também tem uma outra coisa, pastor Rodrigo. O homem não pode ocupar um lugar que já está preenchido. Se a mulher não sair dessa, se ela não der espaço para o homem ser líder, o homem jamais será. Então, a mulher ocupa o lugar que está vago, mas o homem não pode ocupar o lugar que está preenchido. Então, se a mulher quer que o seu marido seja mais líder, se ele assume esse lugar, ela tem que aos poucos já ir abrindo mão, delegando algumas responsabilidades, delegando algum espaço, para que aos poucos ela vai se desacostumando com essa liderança e o homem vai assumindo essa posição. Então, é necessário esse movimento. Agora, que é fácil, não é, porque quando a mulher assume esse papel, ela acaba, muitas vezes, não só no casamento, mas a maioria das vezes ela já é criada para exercer esse papel. As mães e os pais, às vezes, na criação, dizem, ó, tá vendo? Não dependa de homem. Tá vendo? Quando você casar, não fica na mão do seu marido. Então, isso já gera uma série de crenças de que depender do marido, de estar sob a liderança do marido, é uma questão de fragilidade. Então, as próprias mulheres acabam criando filhas para reproduzir nas suas vidas, nas suas famílias, aquilo que elas viveram.
E às vezes eu já tive a oportunidade de aconselhar mulheres que iam casar, que a mãe sofreu muito por não trabalhar, sofreu muito do marido, privações, uma série de coisas, porque o marido, por ser o provedor, colocava uma série de exigências. E essa mulher cresceu, eu nunca vou depender do marido. Só que tanto uma coisa quanto a outra acaba sendo prejudicial. Tanto uma mulher que é totalmente dependente do marido, incapaz de prover, incapaz de ter os seus próprios recursos é ruim, como aquela mulher que diz eu não preciso de homem nenhum. Porque tantos esses extremos acabam gerando rupturas do projeto inicial de Deus. Então, é importante ela ir abrindo mão um pouco, aos poucos, e colocando esse marido. Enquanto ela estiver nesse lugar, o homem não pode ocupar, isso é fato. Só tem uma cadeira de líder. Se a mulher ocupou, o homem não tem função. E a última pergunta para nós orarmos. Tem a ver agora com essa questão de planejamento financeiro, né? Como preparar os filhos, acho que é na parte de criação, né? É uma pergunta feita pelo irmão Evanildo. Como preparar os filhos para enfrentar as questões financeiras no mundo consumista? Sim. Primeira coisa de tudo é que os nossos filhos, eles aprendem não só com o que a gente fala, mas sobretudo com o que a gente vive. Se a gente quer que os nossos filhos sejam menos consumistas, nós precisamos rever, por exemplo, os nossos hábitos de compra. Porque o filho, ele não nasce consumista, ele se torna consumista por conta do padrão da família em que ele vive. Então, muitas vezes, marido e esposa são consumistas. E isso gera no filho esse padrão de visão com dinheiro. Então, como trabalhar isso? É necessário e importante perceber que o filho não pode ter tudo o que ele quer. Até porque a relação de um filho com um brinquedo, por exemplo, é uma relação muito importante. Quanto mais brinquedos seu filho tiver, menos ele vai valorizar. Quanto mais fácil foram as coisas que ele adquire, menos valor ele vai dar para aquelas coisas que ele adquiriu. É por isso que hoje o pai diz assim, puxa vida, ele estraga todos os brinquedos, ele quebra tudo. E ele faz isso porque ele sabe que vai ter um novo, ele sabe que quebrando o velho ele vai ter um novo. Então a gente acaba criando esse espírito consumista. E quanto menos tempo uma criança fica com brinquedo, menos vínculo ele tem com aquilo que ele adquire. Isso faz com que aquilo crie um padrão e lá na frente ele vai ter dificuldade. Ele vai comprar um celular, com um mês ele vai querer outro celular, porque afinal de contas ele já está habituado a trocar de coisas, a ter pouca satisfação, a ter pouca utilidade naquilo. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo já, como terapeuta familiar, desde já começar a repensar os próprios hábitos de consumo dos pais. E o que dão aos filhos. Se você quer educar, você precisa que essa educação seja intencional. E você só pode criar um filho que seja parecido com o que você faz. A gente educa pelo exemplo, a gente educa por aquilo que vê. Os olhos são muito mais referenciais de educação do que os ouvidos. Então é importante que os próprios pais revejam seus hábitos de compra, porque sem perceber eles são consumistas muitas vezes. E aí não vai criar um filho consumista? É difícil. Pastor Kleberson, muito obrigado por essa manhã abençoadora, onde o pastor se colocou como instrumento de Deus aí para abençoar a nossa igreja, o nosso povo aqui. Amém. Um prazer, uma alegria. Que o pastor vai continuar conosco hoje, estará conosco no culto da noite, nos falando novamente. Então, já quero pedir a você que está participando dessa live aí, que você compartilhe o link do culto da noite, para que mais pessoas aí possam acessar e ser abençoadas pelo Senhor, através da instrumentalidade também do pastor Kleberson, que vai estar ministrando nessa noite. Pastor, nós queremos orar pela sua vida, viu? Amém. Agradecendo mais uma vez por essa manhã tão joia, tão abençoadora, que passou tão rápido a hora, né? E, e a gente já está até com o horário um pouquinho estourado, mas quando é bom é assim mesmo. O tempo passa e a gente está aqui aprendendo e discutindo e é uma bênção. É muito bom. Então a gente quer orar pela sua vida, pastor. Eu só quero fazer aqui uma observação rapidinha. A gente divulgou o nome dos aniversariantes da semana no início, e faltou uma irmã, que a gente não citou aqui, e ela está na live, inclusive. Então eu queria parabenizar a irmã Leia,
Viu, irmã Leia? Deus te abençoe também. Parabéns pelo seu aniversário essa semana. Nos perdoe pela nossa falha, o nome não apareceu aqui para mim, mas sinta-se abraçada e amada pela nossa igreja, viu? Deus abençoe a vida da irmã e nós também vamos orar pela sua vida agora. Tá joia? Vamos orar então, encerrando a EBD desta manhã? Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós estamos felizes, Senhor, porque nós sabemos que foi um tempo de muita qualidade, esse tempo que vivemos aqui juntos. Obrigado porque o Senhor nos falou, nos ministrou através da vida do pastor Kleberson e de uma forma muito especial, Senhor, nós queremos colocar o ministério do teu servo nas mãos do Senhor, que o Senhor continue abençoando o teu filho, abençoando, ó Pai, a sua família, a sua casa, ó Deus, a sua igreja no Jardim das Oliveiras, abençoando também, ó Pai, o seu ministério de forma geral, como terapeuta, como palestrante, ó Pai, aonde ele estiver, ó Deus, que ele possa realmente levar a palavra do Senhor, os conceitos que ele aprendeu, ó Pai, e que ele possa abençoar a vida de muitas pessoas, assim como hoje ele fez com as nossas famílias. Ser com o teu filho, abençoa o teu servo onde ele estiver, ó Pai. E de uma forma especial também, nós glorificamos o teu nome pela vida da irmã Leia, que completou mais um ano de vida essa semana. Que o Senhor abençoe a vida da tua serva e que nesse novo ano, Pai, ela possa sentir a tua presença em todos os dias da tua vida, Pai. Fica conosco, nos dá um domingo abençoado pelo Senhor e que logo mais à noite nós possamos novamente estar juntos, louvando e engrandecendo o teu nome. E que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações. Obrigado pelo dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, Pastor Rodrigo, obrigado, viu, querido? Deus abençoe aí o pastor Marcos Furquim também pela coragem, né, de abrir espaço aí da sua igreja para que eu possa estar transmitindo. E o Marco Aurélio, que foi aí a ponte, né, para que a gente pudesse estar juntos. Deus abençoe a vida de todos vocês e até a noite, quando estaremos mais uma vez e agora já de uma forma mais devocional, pensando um pouco mais sobre a família e sobre essa figura masculina. Amém, amém. Irmãos, um bom domingo, Deus abençoe você e a gente se encontra mais tarde. Fiquem com Deus.